Olá, tudo bem? Falhou meu áudio aqui, então eu começo novamente. Meu nome é Felipe Pereira Malman, eu sou advogado, trabalho com empresas de tecnologia, startups, e-commerces e todos os negócios com core bem tecnológico, né? Venho aqui conversar um pouquinho hoje sobre o que é LGPD e suas implicações. Sou também sócio do Comitê LGPD, uma consultoria especializada em implementação de conformidade à privacidade de dados nos negócios, e penso que a gente pode conversar um pouquinho hoje sobre quais são as implicações da LGPD, tanto sob o ponto de vista do titular de dados pessoais, como também dos negócios, né? Então, o que é e de onde veio essa legislação? A legislação de privacidade de dados no Brasil vem de uma discussão muito antiga. Então, nós temos discussões sobre privacidade de dados desde 1985. Né? Claro que agora nós tivemos um boost aí nessa discussão da privacidade que vem da União Europeia, e vou me restringir a falar bem rápido, né, para a gente conseguir se comunicar e conseguir tornar o papo bem acessível a todos. Mas a União Europeia ela é pioneira na temática de privacidade de dados, também o direito ao esquecimento. E aí, por que isso é importante? Como é que isso afeta as nossas vidas, não é? Regra geral, a União Europeia criou uma legislação e essa legislação determina certa proteção à privacidade dos usuários, né? E isso foi implantado aqui no Brasil através da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e para que as empresas que têm negócio aqui no Brasil ou processam dados de cidadãos europeus, por exemplo, consigam manter a cadeia de custódia do dado. Então, o que acontece? Se uma grande empresa está obedecendo a legislação protetiva de privacidade de dados, seja fora, seja aqui dentro do país, quando ela contrata com fornecedores que também vão tratar dados dos titulares de dados, esses mesmos fornecedores abaixo na cadeia, eles precisam cuidar com o mesmo cuidado que aquela organização que está no topo, né, que seria a controladora, e os demais seriam os operadores, para que eu não fragilize a privacidade de dados do usuário. Regra geral, isso tende a funcionar muito bem. Claro que vai depender da maneira com que os magistrados aqui no Brasil apliquem a lei, e também como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai fiscalizar e regular essas relações. Essa legislação, ela é boa para os cidadãos? Penso que sim. A discussão sobre privacidade de dados ela é muito importante para todos nós. E aí, antes de eu ser alguém que tem uma sociedade que aplica e torna conforme os negócios a Lei Geral de Proteção de Dados, eu sou um usuário. Sou um usuário da tecnologia, sou um usuário dos equipamentos que a tecnologia nos proporciona, não é? Então, nós precisamos tomar cuidado, sim, com a nossa privacidade. E o que significa dizer isso? Né? Eu tenho aqui um smartwatch, não é? Eu paguei por esse smartwatch para que eu possa ver as horas e eu receba notificações do WhatsApp nele. Ele tem monitor de batimento cardíaco, por exemplo, mas eu não uso porque eu sou um sedentário convicto, não é? Então, a empresa que vendeu esse relógio para mim e eu paguei por ele, ela tem que entregar exatamente o que eu comprei. Então, um equipamento que vai permitir que eu veja as horas, que eventualmente eu meça ali a minha atividade física, e também que eu receba as notificações do celular. Ok. O problema é quando uma empresa dessas, qualquer, que atue nesse mercado correlato, ela começa a vender as informações, por exemplo, de quantos passos eu dei no dia, ou como é que está o meu ritmo cardíaco, para empresas, por exemplo, que vendem planos de saúde. Né? Então entregam os dados do Felipe lá e vão ver que o Felipe é sedentário, que o Felipe tem um risco muito maior de ter, por exemplo, um problema cardíaco. E aí, com base nessa estatística, a empresa do plano de saúde da seguradora acaba me cobrando a minha apólice muito mais do que cobraria de outro, com base nesse critério
privilegiado que teve acesso a uma tecnologia que eu uso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem definir limites. É importante em alguns momentos, e eu trabalho aqui com algumas empresas por dentro da consultoria que trabalham com publicidade, é muito importante a leitura massificada de dados para o setor, por exemplo, da publicidade, porque querem vender, isso é importante, e se eu consigo identificar qual é o meu potencial cliente, o perfil ideal, isso fica muito melhor, tanto para a empresa que está vendendo, quanto para o cliente que está comprando. Agora nós temos que ter limite. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai lá e vai dizer para nós que o controlador, a organização que captura os dados ou que alguém captura a seu mando, ela tem que obedecer a alguns princípios que estão esculpidos na Lei Geral de Proteção de Dados, mas que também estão presentes na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet. E nós precisamos começar a obedecer alguns princípios para pensar na sociedade como um todo, porque a privacidade é algo que a cada dia que passa se torna mais importante. Nós estamos verdadeiramente vivendo a sociedade da informação. Então, agora nós temos geladeiras conectadas, nós temos as lâmpadas conectadas, nós temos as assistentes pessoais conectadas nas nossas casas, e nós precisamos ver até onde é que vai o limite da coleta e captura desses dados, né? Há um tempo atrás nós tivemos alguns episódios aí de aparelhos de televisão em que as fabricantes diziam, olha, não converse nada muito privado perto das televisões tais que vão equipadas com microfone, porque poderia haver a invasão daqueles dispositivos e a privacidade ser fragilizada. Veja que para uma notícia desse naipe ser veiculada é porque algum incidente ocorreu. Então, as empresas estão sendo, sim, responsabilizadas por adotarem medidas mais ostensivas para tomar cuidado com a privacidade dos usuários. Esse é um ponto. O outro ponto que nós temos que também perceber é sob o prisma das empresas, especificamente. Então, as empresas têm visto hoje a adequação, a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados como um gasto, né? Não como um investimento. E é um investimento. E eu não sou um dos advogados da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que eu vejo muita gente aí pela internet batendo, que tem que entrar logo, que tem que começar a montar. Eu não penso que é assim, porque isso atrapalha a economia, atrapalha o nosso país de maneira geral. Acredito que a discussão ela tem que ser construída e as empresas elas têm sim uma oportunidade, né? Os primeiros negócios nos seus segmentos que se tornarem conforme aderentes à Lei Geral de Proteção de Dados, tem um diferencial competitivo de mercado. Esses negócios, eles mitigam riscos de vazamentos e até mesmo de incidentes reputacionais. Então tem muita gente batendo aí que a multa é a multa de 50 milhões, a multa de 50 milhões. Não é uma multa de 50 milhões. É uma multa de até de 2% sobre o faturamento anual da operação por infração, até 50 milhões. Então vamos pensar numa empresa que ainda está num nível de faturamento ainda pequeno, segundo a legislação, então que fature lá R$1 milhão por ano. Se levar uma multa pela NPD, esses 2% viram R$20 mil. Então, o problema para uma empresa que fatura R$1 milhão ao ano, R$20 mil não é nada. Agora, essa mesma empresa que teve um incidente de vazamento de dados, que circulou por toda a internet, por todos os jornais, por todos os sites de notícias, que aquela empresa, a empresa X, vazou dados dos seus usuários. Qual que é a probabilidade de você, como usuário, cliente dessa empresa, voltar a fazer negócios com essa organização, sabendo que há o risco? Mesmo que haja a empresa vindo a público aí para dizer que não é bem assim, que não vai acontecer mais. Se acontecer uma vez, pode acontecer outra. Então, isso está no inconsciente coletivo. Então, o prejuízo reputacional para as empresas ele é muito maior, né? Nós tivemos um case já antigo da Yahoo que vazou
bastante dados dos seus usuários e perdeu o valor de mercado de 1,5 bilhões de dólares. E aí, alguns anos depois, topou pagar uma indenização para os usuários de 50 milhões de dólares. Ou seja, o prejuízo com a indenização foi ínfimo, perto do prejuízo real que trouxe para a operação. Então é importante que as empresas comecem a compreender que é possível fazer, sim, esse trabalho de mitigação dos riscos e ainda reverter para um potencial competitivo. Por exemplo, empresas, organizações que licitam, que fazem negócio com o poder público. Muitos entes públicos nos seus editais está pedindo já que apresente o plano de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Senão, não vai licitar. E aí suponhamos que eu seja uma empresa dessa que coloquei lá, estou disputando o edital, estou em conformidade. Sou selecionado para participar dessa licitação. Os meus fornecedores com quem eu tenho que transitar dados pessoais dos meus clientes por obrigação de contrato, eles precisam estar aderentes. Porque senão eu estou aderente, mas eu estou fragilizando na próxima cadeia. E isso seria passível, sim, de uma quebra contratual. Então nós temos que parar de nos preocupar com a multa, que é algo real e que dá prejuízo, que ninguém quer, mas nós temos que começar a pensar nos negócios que nós iremos perder e que estamos perdendo desde já, mesmo que as implicações legais comecem a vigir aí a partir de agosto de 2021, né? O que é mais crítico para uma organização? Levar uma multa de 2% do seu faturamento anual? Ou, por exemplo, uma das implicações lá é que eu posso ter o meu processamento de dados, ou até mesmo parte do meu banco de dados congelados por 6 meses, renováveis por mais 6 meses. Qual é a organização que vive sem dados por 6 meses? Que dirá por 1 ano? Então, essa é a primeira provocação que eu faço, a convite do portal Juristas. É muito bacana falar sobre privacidade, é um momento que a sociedade tem que discutir o que é a privacidade, por que ela é importante e como é que nós vamos amadurecer nessa primeira etapa. Então, eu quero agradecer a todos que nos assistiram até esse momento e especialmente ao portal Juristas pelo convite. Eu sou Felipe Pereira Malman, sócio do Comitê LGPD e desejo a todos um excelente dia.